presidente do PTB, Roberto Jefferson, reagiu após circular nas redes sociais gravação que expõe Randolph Rodrigues em uma live convocando os integrantes do Movimento Sem Terra, MST, a ajudar a colocar fim no governo Bolsonaro. Roberto Jefferson asseverou: depois que Bolsonaro virou presidente, acabou a teta do MST. Querem dinheiro para queimar pneus e invadirem fazendas? Peçam para o PT. Solicitei ao nosso jurídico um estudo sobre as palavras do senador Randolph em live do MST. Ele prega abertamente derrubar por um golpe o governo Bolsonaro. Ato e pregação antidemocráticos. Vou representar contra ele na Comissão de Ética e na PGR. A CPI da Covid está nos estertores. Seus pulmões estão tomados, perdeu o fôlego, entubada com baixa saturação. Está comatosa, morrendo. É formada por mandriões que não estudam, não leem e não gostam de trabalhar, ficam na moagem política. Que a CPI morra logo, dando paz ao país. Doutora Mayra anunciou que entrará com petição no STF contra a CPI da Covid por conta do vazamento de dados sigilosos sobre ela. Ela denunciou que senadores têm divulgado dados pessoais dela. Todo dia a CPI está vazando documentos sigilosos. Estão cometendo crimes repetidamente. Nesta toada, Roberto Jefferson foi enfático ao defender o general Braga Neto e membros do governo Bolsonaro contra invectivas da esquerda e da velha imprensa. Gleisi e outros petistas enviaram ao STF uma queixa-crime contra o general Braga Neto, e a ação foi enviada a Alexandre de Moraes. O ministro do inquérito das fake news vai ter, enfim, a chance de apurar uma verdadeira fake news divulgada pelo Estadão. Levantamento do Poder 360 mostra que apenas 12 dos 33 partidos com deputados na Câmara são a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Juntando essas bancadas, mal chega a 180 deputados. Conclusão: mesmo se Lira colocasse o impeachment para ser avaliado, não passaria sequer na CCJ. Partidos ingressarão no STF para exigir explicações do general Braga Neto. Fachin fala em populismo autoritário. Existe algo que prove que ele falou que o Estadão disse que um interlocutor dele falou? Existem testemunhas? Como é fácil fabricar um escândalo nos dias atuais? O Braga Neto desmentiu, Lira desmentiu e o presidente do TSE também. Estamos falando sobre uma quimera que vira o cerne de uma grande discussão feita em torno de algo que não houve, mas passa a existir porque repete e vira verdade, disse Alexandre Garcia. Tenho denunciado o conluio entre imprensa esquerdista, partidos de oposição e judiciário para derrubar Bolsonaro. Hoje, mais uma jogadinha combinada. Estadão publicou denúncias sobre ameaças às eleições. Agora, partidos entram no STF para exigir explicações. Tudo no script. Os partidos de esquerda dizem que vão entrar no STF para exigir que o general Braga Neto diga se ele fez mesmo ameaças às eleições, pois ele já disse e negou peremptoriamente ter feito as afirmações. Mas isso não adianta. O STF vai dar 48 horas para ele dizer o que já disse hoje. O presidente Bolsonaro está certo. Voto impresso e contagem pública dos votos são questões de segurança nacional. Precisamos movimentar o Brasil no dia 1º de agosto em defesa da segurança e da transparência do voto. O general Braga Neto disse que a notícia sobre ameaças às eleições é invenção. Arthur Lira desmentiu a conversa que o Estadão publicou sobre uma suposta ameaça feita pelo general Braga Neto. E o próprio general desmentiu que tenha feito ameaças. Mas a imprensa age como se tudo que postam em cima de offs fosse verdade. Foi fake news nojenta, ponto final. O Estadão publica matéria em que faz afirmações em cima de um off que pode nem mesmo existir. E outros veículos reproduzem como se fosse tudo verdade. Isso não é informar, é formação de quadrilha. Neste contexto, o político alfinetou o STF, desafiou Lula, acrescentou severas críticas à CPI da pandemia e aventou os efeitos do governo Bolsonaro. Enquanto a esquerda vanda monumentos públicos e pratica ter, o governo Bolsonaro trabalha. Ministro Tarcísio vem realizando uma revolução na infraestrutura brasileira. É isso que apavora a esquerda.
E agora, a CPI vai continuar impedindo que os responsáveis pelo consórcio Nordeste sejam chamados a depor? O Wanda é a marca registrada da esquerda, diz respeito à história também. Para essa turma, foi Lula quem descobriu o Brasil. São idiotas inúteis. Manifestação da esquerda, todo mundo sabe como termina. Destruição, depredação. Hoje foi a vez do monumento ao herói bandeirante Borba Gato, em São Paulo, ser e incendiado pelas milícias esquerdistas. E ato antidemocrático é criticar o STF. Cadê o Lula nos protestos de hoje da esquerda bostejante? Nem nos eventos da turma dele, o primeiro das pesquisas tem coragem de sair às ruas. Gleisi Hoffmann assinou e enviou carta para o BIDE pedindo que seja encerrado o embargo a Cuba. Nossa, agora vai cair, com certeza. O BIDE vai acabar com décadas de embargo ao governo comunista depois dessa carta da Gleisi, muito relevante. No Recife, fizeram uma faixa enorme para esconder o fracasso da manifestação contra o presidente Bolsonaro. Passaram essa vergonha no crédito, no débito e até no vale-refeição. Outro sim, Roberto Jefferson contestou membros do regime totalitário que dominou Cuba, satirizou o discurso petista e advertiu para as intenções autocráticas da esquerda. A ditadura cubana disse que não houve qualquer ato de repressão contra o povo, assim como não aconteceu nenhuma explosão social. Só faltou os ditadores dizerem que Cuba é uma potência, que lá não existe miséria e que todo mundo vive uma vida de liberdades. Mentirosos canalhas. Os petistas ficaram indignados porque a polícia em Curitiba prendeu um vereador que estava fazendo baderna. Ué, mas a ditadura cubana faz isso todo dia, prendem manifestantes, e o PT e a esquerda apoiam e aplaudem, e xingam os manifestantes, porque aqui defendem outra coisa. Lula mandou uma carta para o BIDE pedindo o fim do embargo a Cuba. Do BIDE, vocês sabem para onde vai essa cartinha do Lula? Amoedo disse que deputados do Novo que são contra o impeachment do presidente Bolsonaro estão no partido errado. E estão mesmo errados. Não dá para defender o presidente Bolsonaro e fazer parte de um partido melancia como o Novo. Corram fora dessa melancia laranja. Boa notícia dada pelo presidente de que ele pretende retomar as motocicletas no próximo sábado, dia 31 de julho. O presidente retomará as motocicletas por Presidente Prudente, em São Paulo. Além da motocicleta, Bolsonaro vai inaugurar um hospital no município. Bora torná-la gigante. Neste diapasão, o político comentou as recentes mudanças no governo Bolsonaro. Temos perdido nossos oficiais generais de tropas especiais do comando do governo. General Ramos, General Pazuello, homens de grande envergadura moral, cristãos e patriotas. As mudanças nos preocupam. Uma maçã podre estraga um cesto. O PTB é direita conservadora, mas respeita o centro democrático. Penso que centro é água morna, segundo a Bíblia, faz vomitar. Nhonho disse que a escolha de Ciro Nogueira para a Casa Civil faz com que a chance de impeachment vá a zero. Coitado do Nhonho, o desespero dele é tocante. Bolsonaro disse que enviou pedido à CGU para investigar o oferecimento da vacina Coronavac pelo Butantan. O governo recebeu proposta da empresa que fabrica Coronavac na China, oferecendo a vacina a $5. O Butantan cobra $10. Cadê os valentões da CPI? Roberto Jefferson propugnou outro sim, que sejam criados projetos para incentivar a produção de cultura audiovisual com viés conservador. É chegada a hora de financiarmos a cultura audiovisual conservadora. Ela faz a cabeça. A esquerda fez isso 30 anos, nós devemos fazer o mesmo. Nossa história real é judaico-cristã, temos que promovê-la. A Lei Rouanet agora precisa servir aos conservadores. O ministro Tarcísio é um fenômeno. Poucas vezes se viu na administração pública brasileira um tocador de obras tão capacitado como ele. Essa hashtag é uma das melhores que surgiram nos últimos tempos, até porque é uma das mais verdadeiras. Lula, o povo te odeia. Douglas Garcia, deputado estadual do PTB, por sua vez, relatou: o caminhão que participou da ação criminosa que ocorreu no monumento de Borba Gato foi conduzido ao DP. Há muitas informações que iremos levar para ajudar as autoridades policiais.
Além disso, também entrarei com requerimentos enquanto membro da Comissão de Segurança Pública para ter acesso a todas as informações e mantê-los cientes de todas as fases da investigação até que esses vagabundos sejam presos. O deputado acrescentou: estou entrando em contato com Brasília para solicitar à Nacional do PTB para que ingresse com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o senador Randolfo Rodrigues. A ameaça que o senador fez à ordem democrática foi grave e precisa de uma punição à altura.